Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nossa, como Deus tem nos abençoado com mensagens poderosas vindas diretamente do trono da graça do Senhor para os nossos corações. E como nós somos gratos a Deus por essas mensagens. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações para que possamos ter cada vez mais discernimento e sabedoria para cumprirmos com o chamado de Deus para as nossas vidas. Então é muito bom ter você aqui mais uma vez, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E hoje nós vamos mais uma vez ser abençoados pelo Senhor com esta mensagem que tem como tema um coração disponível ao chamado de Deus. E o nosso texto bíblico base se encontra em Atos, capítulo 16. Então é lá que está o nosso texto. Então eu creio que Deus ele vai falar de forma tremenda aos nossos corações. Então, quando falamos de chamado de Deus, quase sempre pensamos em portas que se abrem, oportunidades claras e caminhos bem definidos. No entanto, Atos 16 nos confronta com uma realidade mais profunda. O chamado de Deus nem sempre começa com um avanço, mas muitas vezes com interrupção. Nem sempre com clareza, mas com dependência. Lucas nos mostra que o mover missionário não é guiado apenas por planejamento humano, apesar de que o planejamento ele é sim importante, mas pela soberania do Espírito Santo. Então o centro desse capítulo não é a viagem de Paulo, mas o estado do seu coração. Antes de Deus conduzir seus servos a novos lugares, ele trabalha a disponibilidade interior deles. E é exatamente aí que a narrativa começa. Não com portas abertas, mas com portas fechadas. Então, um coração disponível discerne quando Deus fecha portas. Está lá em Atos 16, do 6 ao 7. Paulo e seus companheiros tentam anunciar o evangelho na província da Ásia e depois seguir para a Bitínia. Tudo parecia lógico, estratégico e espiritualmente correto. Ainda assim, o texto afirma 2 vezes que o Espírito Santo os impediu. Não foi perseguição, nem falta de recursos, mas uma ação direta de Deus. Então isso nos ensina que a missão cristã não avança apenas por boas intenções. Há momentos em que Deus exerce sua soberania dizendo não. Então o coração disponível aprende que o silêncio de Deus, a frustração e o impedimento também fazem parte do chamado. John Stott afirma que esse texto revela a soberania ativa do Espírito Santo na missão. Deus não apenas envia, ele governa o ritmo, o tempo e a direção. Para Stott, aceitar portas fechadas é um sinal de maturidade espiritual, pois a obediência inclui confiar quando Deus limita nossos passos. Então, o que isso tem a nos falar? Qual a aplicação para as nossas vidas? Portas fechadas não significam rejeição, meu irmão e minha irmã, mas redirecionamento. Um coração disponível descansa mesmo quando seus planos são interrompidos. Resistir ao não de Deus pode atrasar o propósito maior do reino. Guarda essas palavras no seu coração. Então, mas as portas fechadas não eram o fim da caminhada missionária de Paulo. E essa é uma mensagem poderosa para cada um de nós. Quando Deus fecha uma porta, quando Deus diz um não, não significa dizer que as portas se fecharam, que
Deus não vai mais usar as nossas vidas, que Deus está de alguma forma chateado. Não. Portas fechadas não eram e não é e não será necessariamente o fim da caminhada missionária de Deus para as nossas vidas, assim como foi com Paulo. Deus não apenas impede, Ele redireciona. E quando Deus redireciona, Ele não fala apenas para ser ouvido, mas para ser obedecido. Então, se Deus está te dando uma nova direção, obedeça. Um coração disponível responde prontamente à voz de Deus. Atos 16, de 9 a 10 fala sobre isso. À noite, Paulo recebe uma visão. Um homem da Macedônia suplica por ajuda. O texto diz que eles imediatamente procuraram partir, concluindo que Deus os havia chamado. Não há longas discussões nem pedidos de novas confirmações. A convicção espiritual gera ação concreta. Então aqui aprendemos que disponibilidade não é apenas sensibilidade para ouvir Deus, mas prontidão para responder. Deus fala, mas a obediência é sempre uma decisão humana. Vejam a importância de se estar conectado com Deus em oração. F.F. Bruce destaca que a igreja primitiva entendia a revelação como um chamado à ação. Para ele, ouvir Deus sem obedecer era inconcebível. Então, a fé apostólica era dinâmica. Quando Deus falava, a igreja se movia. Então, qual a aplicação prática para a minha vida e para a sua vida? A obediência adiada muitas vezes se torna desobediência disfarçada. Deus honra corações que não negociam com o chamado, porque a prontidão preserva a sensibilidade espiritual. Guarde essas palavras no seu coração. Mas a visão da Macedônia não levou Paulo a multidões, nem a grandes palcos. Ela o conduziu primeiro a um encontro simples, quase invisível aos olhos humanos, porque o reino de Deus começa em pessoas, não em cenários grandiosos. Então, um coração disponível se abre para pessoas improváveis. Atos 16, de 13 a 15, fala sobre isso. Então, em Filipos, Paulo encontra um pequeno grupo de mulheres reunidas para a oração à beira de um rio. Entre elas está Lídia, uma empresária gentia. Então, o texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração. Não há espetáculo, apenas a ação silenciosa de Deus em um encontro simples. Isso revela que Deus age fora dos centros tradicionais de poder religioso. Um coração disponível aprende a perceber que o mover de Deus, muitas vezes, acontece em ambientes modestos e com pessoas improváveis. N.T. Wright observa que Lídia representa o avanço discreto, porém profundo no reino. Deus abre o coração dela, mas escolhe fazê-lo por meio de um mensageiro disponível. Deus não vai abrir o coração de uma pessoa se você não estiver disponível. A missão é cooperação entre a ação soberana de Deus e a presença fiel da igreja. Então, qual a aplicação prática para a minha vida e para a sua vida? Deus prepara corações antes mesmo de chegarmos. Um coração disponível valoriza pessoas mais do que agendas. Pequenos encontros podem gerar grandes transformações. Então, o início da missão em Filipos parece promissor. Conversão, hospitalidade, uma igreja nascendo. Mas Atos 16 nos lembra que obedecer a Deus não nos isenta do sofrimento. Às vezes, o mesmo chamado que abre corações conduz à prisão. Então, o coração disponível permanece fiel mesmo na dor. Atos 16, 22 a 25. Após libertarem uma jovem oprimida, que fazia adivinhações, que dava lucros a empresários naquela região com as suas adivinhações,
Paulo e Silas são espancados e presos injustamente. À meia-noite, feridos e algemados. Vejam só, eles não murmuravam, eles oravam e cantavam hinos. Então, o louvor surge no ponto mais escuro desta narrativa. Então, aqui aprendemos que a verdadeira disponibilidade não se mede pela ausência de dor, mas pela fidelidade no sofrimento. O louvor não nega a dor, mas afirma que Deus continua soberano. William Barclay afirma que o louvor na prisão é uma das expressões mais elevadas da fé no Novo Testamento. Para ele, Paulo e Silas transformam o sofrimento em testemunho e dor em adoração. Então, qual a aplicação para as nossas vidas? A fidelidade na dor glorifica a Deus. Um coração disponível não abandona Deus quando obedecer custa caro. O louvor sustenta, guarde isso, a alma quando as circunstâncias falham. Mas aquele louvor não ficou restrito ao céu. Ele ecoou dentro da prisão e alcançou o coração de alguém que jamais pisaria em uma igreja. Você conhece pessoas assim? Porque quando um coração permanece disponível na dor, Deus o transforma em instrumento de salvação. Glória a Deus. Um coração disponível se torna instrumento de salvação. Atos 16, 26 a 34, você pode conferir aí. Então um terremoto abre as portas da prisão. Mas Paulo não foge. Ele percebe que Deus está fazendo algo maior. Ele entende o sobrenatural de Deus ali naquele lugar. Então o carcereiro, à beira do suicídio, encontra-se agora diante da pergunta mais importante da vida: que devo fazer para ser salvo? Aquele homem era responsável por aquele cárcere. Qualquer erro, qualquer falha ali, ele era punido. Então Paulo responde com simplicidade e poder àquele homem: crê no Senhor Jesus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus. Então a fidelidade dos missionários resulta na salvação de um homem e de toda a sua casa. O que parecia ser um tormento, um sofrimento eterno, um fim de carreira, não é? Um jogo perdido, Deus transforma em algo tremendo. A salvação de um homem e de toda a sua casa. Craig Kenner destaca que Paulo demonstra profundo discernimento espiritual ao não priorizar sua própria liberdade. Para ele, Deus usa crises para criar oportunidade de redenção. E corações disponíveis sabem reconhecer esses momentos. Então, Deus pode usar nossas dores para alcançar outros. Nossas dores não têm um fim em si mesmo, mas tem um propósito de Deus. Um coração disponível coloca o reino acima dos próprios direitos. Nossa fidelidade pode ser o meio da salvação de muitos. Guarde essas palavras em seu coração. Então, Atos 16 começa com missionários confusos sobre o caminho e termina com famílias inteiras alcançadas pelo Evangelho. O fio condutor de toda a narrativa não é estratégia, método ou circunstância, mas um coração totalmente disponível ao chamar de Deus. Então Deus continua fechando portas, chamando, redirecionando e salvando. Mas a pergunta que permanece não é se Deus chama, mas nosso coração, meu coração e o seu coração está disponível para responder. Está pronto para o que Deus quer fazer. Que Deus e que o Espírito Santo nos ajude. Que possamos pedir ao Espírito Santo que Ele desarme todos os gatilhos mentais, para que possamos não mais ser sabotados, mas que possamos ser
usados pelo Senhor para cumprir o chamado dele para as nossas vidas. Que esta lição, né, que aconteceu aqui nesse texto com Paulo e Silas, possa servir de exemplo para nós. E que possamos tomar a decisão de fazer o que eles fizeram, para que Deus assim possa usar as nossas vidas. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, entregamos a Ti nossos planos, expectativas e resistências. Dá-nos um coração sensível à Tua voz, obediente quando Tu chamas e fiel quando o caminho passa pela dor. Ensina-nos a confiar quando portas se fecham e a perceber quando nossas prisões se tornam púlpitos. Usa nossas vidas para a salvação de muitos e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra possa abençoar a sua vida, que você seja fiel a Deus, ao propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Deus chamou você para fazer. Que o seu coração possa ser um coração rendido e disponível para o Senhor, fazer o que Ele quer fazer através da sua vida. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Varley Santos. O objetivo desta mensagem, desse canal, é abençoar a sua vida e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, até a nossa próxima oportunidade, em nome de Jesus.